Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje a minha convidada é a doutora Caroline Ferraz. Ela é oftalmologista, tem doutorado em oftalmologia pela Unifesp e é médica oftalmologista do Clinic Checkup do HCOR e do Grupo Fleury. Carol, prazer te receber para a gente conversar. O nosso assunto hoje, gente, vai ser o impacto das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, na saúde da visão. Então, nada melhor que uma oftalmologista para nos explicar sobre todos esses assuntos. Obrigada, Pris, pelo convite. Muito bom estar com você aqui. E vamos falar sobre como proteger seus olhos, sua visão tão importante para a gente, né? Pois é, a gente sabe que o oftalmologista, cada dia ele vai atender pacientes com diabetes, hipertensão, lúpus, que são doenças que vão ter um problema, um dano no olho. Né? No caso, a gente como cardiologista fala que são as lesões em órgão-alvo, né? Quando a pessoa tem hipertensão, diabetes, que vai dar dano no rim, na visão, no coração, em vários locais. Então, como que funciona isso assim? Por que que o olho acaba sofrendo dessa forma com essas doenças? Isso mesmo, o olho é um órgão-alvo. E pelo exame do olho, a gente às vezes até faz o diagnóstico dessas doenças, sabe, Cris? Por exemplo, a diabetes, quase todos os pacientes que têm diabetes precisam fazer o exame de fundo de olho, porque ela pode se manifestar na retina e a gente vê alterações que podem levar à cegueira, mas ao mesmo tempo, se forem vistas precocemente, a gente pode proteger e o paciente não ter nenhum dano depois, né? Pois é, por exemplo, a gente vê, às vezes, um paciente que teve um sangramento no olho, aí vai no oftalmologista, chegou lá, a pressão tá alta. Aí, às vezes, ele faz um diagnóstico de hipertensão porque teve um derrame no olho, né? Ou, às vezes, o derrame foi por outro motivo, mas muitas vezes eles nos procuram porque foi no oftalmologista por causa disso Ex- e recomendou uma avaliação cardiológica, né? Exatamente, porque o que que acontece? No olho, no fundo do olho, a gente consegue avaliar as veias e as artérias em vivo. Eu já vi, por exemplo, uma plaquinha de colesterol em vivo. Então, assim, eu não preciso de um ultrassom, eu não preciso de um cateterismo, eu simplesmente olho. Então, o que a gente consegue fazer um diagnóstico mais fácil. E daí, o que que acontece? Como eu tenho essas veias e essas artérias, e às vezes elas são as primeiras a manifestar uma doença grave. Então, se você faz o seu exame de fundo de olho e o médico diagnostica isso, ele pode orientar o teu cardiologista, o seu endócrino, o seu clínico geral, o geriatra, fala assim, olha, aqui tá indo bem, aqui não tá. Então, por exemplo, na pressão alta, você às vezes examina um paciente e ele acha que tá bem, mas não está, e daí a gente vê no fundo do olho um monte de veias tortuosas, cruzamentos entre as artérias, observa que tem placas, assim, eles falam assim, Tipo, o olho já tá doente. o olho já tá doente e pior, às vezes você não tem baixa de visão, e o que que acontece? Ele tá refletindo o que pode estar acontecendo no rim, o que pode estar acontecendo no cérebro. Exatamente. Então, o que acontece? Volta e meia eu vejo um paciente, por exemplo, atendo muitos pacientes, chegou no HCOR, por exemplo, no pronto-socorro, perdi a visão. Daí eu vou ver como é que tá, ele fez uma oclusão de uma artéria da retina. É como se tivesse tido assim, um derrame, um AVC no Um AVC cérebro. no cérebro. Só que não é no cérebro, é exatamente no olho. Então eu falo, melhor que foi aqui, porque a sua visão não está boa, mas pelo menos você está ainda com todo o seu cérebro preservado e a gente consegue evitar que você tenha outras complicações, né? Hoje eu atendi um paciente que foi fazer um check-up e, na verdade, ele tem 60 anos. Uhum. E ele teve um AVC e ele perdeu uma visão. Foi uma trombose numa artéria e ele perdeu a visão inteira. Ele só tem a outra. Ele tem 60 anos. Né? Então, assim, o difícil, né, gente, é que quando você tem uma doença silenciosa, você não sente nada, como a hipertensão, que a gente sabe o tanto que muitos pacientes estão com a pressão alta e não sentem nada, tá com diabetes às vezes 170, 180 e não tá sentindo nada. Então, além de ir ao cardiologista, esses pacientes precisam ir no oftalmologista. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo de doença vai impactar no risco de lesão ocular, não é, Carol? Exatamente. Pacientes com diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que é insulino dependente, é recomendado, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia nos recomenda o quê? Ou de diabetes mesmo.
A partir de 5 anos de doença, diabetes tipo 1, você tem que fazer exame anualmente. Quando o diabetes é o tipo 2, Que é a maioria da que é a população. maioria da população, que é a resistência periférica à insulina, você tem que fazer no diagnóstico já. Porque às você vezes não já sabe tá. há quanto tempo que está lá. Porque o que é que a gente sabe? Que a retina ela começa a sofrer a partir de 5 anos de diabetes. E o tempo de diabetes ele está diretamente relacionado com a alteração da retina. Porque na verdade é interessante isso, né? Porque é o que eu falo, mesmo o paciente diabético compensado, ele vive numa condição que não é o ideal. Então você pega, por exemplo, a hemoglobina glicada, que é aquela média de ver o açúcar. Normalmente, quem não tem diabetes nem pré, é 5,6% é normal. Quem tem diabetes, que fala, você tem que ter uma glicada 6,5. Mas a pessoa já está nesse contexto que não é o ideal. Então, mesmo controlado, por isso que o diabetes é uma doença, a gente classifica o paciente como alto risco, né? Porque mesmo com o diabetes controlado, ele está numa condição desfavorável. E aí é que as coisas acontecem, né, Carol? E outro aspecto que é bem importante para o pessoal saber é, por exemplo, você tem diabetes, mas você não está sentindo nada na visão, isso não significa que você não tem lesão, porque existe retinopatia diabética fora da área central. Então você faz o exame e eu vejo a alteração que está lá fora da área central da visão e falo, puxa vida, aqui tá ruim, vou fazer um laser, vou controlar o diabetes, vou tratar, e daí você nunca vai ter nenhum problema visual. Ah, Agora, se você deixa isso, aí ele vai você evoluir. pode ir evoluindo e pode chegar na área central da visão, que chama mácula, né? Pode ter a lesão macular. Então, existe retinopatia diabética que só está na periferia e a gente faz o diagnóstico precoce. Por isso, assim, gente, diabetes tipo 2, faz o diagnóstico, Já tem que ir no faz oftalmologista. fundo de olho, faz um exame de mapeamento de retina. E depois, anualmente, caso não tenha nenhuma alteração, e se tiver alteração, daí é recomendado para cada paciente um tratamento específico, né? Vamos explicar. Fundo de olho é a mesma coisa que mapeamento de retina? É, É sinônimo. Então, sim, na verdade a gente usa como sinônimo. Às vezes tem gente que faz o fundo de olho sem dilatar, só ali no consultório, mas esse não é o ideal, porque o fundo de olho sem dilatar, normalmente a gente só vê a área central. Então, quando tem diabetes, o ideal é dilatar mesmo e fazer o fundo de olho barra mapeamento da retina, porque no mapa, quando você pede mapeamento da retina, mapeamento de retina você vê tudo, vê toda a parte periférica, a visão dilatada, Entendi. é mais Para quem completo. está analisando, né, no caso o oftalmologista, é melhor porque ele tem as mais informações. Ele tem né? mais informações, exatamente. Agora, eu queria falar com você assim, por exemplo, aquele paciente que o diabetes está descompensado, ele não deve quando vai fazer a avaliação do olho, fica comprometido, não é, Carol? Algumas coisas. Fica aí, o grau pode mudar, dependendo do nível de glicemia, você tem 1 grau mais 2 ou menos 3. Então, assim, se você está descompensado, é melhor você nem fazer seu exame de óculos. Outra coisa, por exemplo, diabetes pode causar olho seco. Diabetes tem mais chance de ter glaucoma, que é a pressão do olho alta, alterando seu nervo óptico. Diabetes pode ter mais infecções oculares. Então, assim, o diabetes é uma doença que pode acometer o olho não só no fundo, mas em todas as partes do olho, né? Desde a parte anterior, pode ter catarata mais precoce. Olha então, só. tem muitas doenças relacionadas à diabetes, né? Então, se você compensa o seu diabetes primeiro e depois vai no oftalmologista. Por quê? Porque vai interferir em tudo. Aí você faz o óculos, não fica bom, né? Então você tem que dosar isso daí, equilibrar isso primeiro. Exatamente. Agora, quando a gente fala de pressão alta, existe uma diferença de um paciente que tem uma crise hipertensiva, uma emergência hipertensiva, e aquele paciente hipertenso crônico, descontrolado, no contexto de lesão ocular? Existe, porque, por exemplo, na crise hipertensiva gravíssima, assim, às vezes você tem até edema de papila, que a gente chama. Então, você pode até ter um inchaço no olho na hipertensão maligna, né? E quando a gente está numa hipertensão crônica, a gente vê outras alterações no fundo do olho. Mas ambas podem causar a que a gente chama de oclusões no fundo do olho, né? Que são entupimentos e isso pode causar baixa de visão. Mais comumente, o que a gente vê é a oclusão venosa, né? Que tem muito sangramento e baixa visão. E daí o tratamento é com a doutora Cristina. A gente já manda para o cardiologista. Fala assim, vai correndo, porque aqui a gente quer evitar que tenham mais oclusões, que tenham mais alterações vasculares, e isso é a doutora Cristina que vai
que vai cuidar, né? Agora eu vou falar de um outro ponto. A hipertensão do corpo é diferente da hipertensão do olho. Ah, pois é. Então, Isso é bom você explicar. isso é diferente. Então, hipertensão arterial sistêmica, hipertensão do corpo, que a doutora Cristina vai cuidar, ela é diferente da hipertensão ocular, que é o olho é como se fosse uma bolinha que tem um liquidinho, uma gelatina, e você pode estar com uma pressão do corpo boa, mas você tem a hipertensão ocular que causa o glaucoma, que é uma doença que leva à cegueira e que também é silenciosa. Exatamente. Por isso que a gente, por exemplo, lá no check-up, né, do HCOR, Uhum. o objetivo da avaliação oftalmológica no check-up, que não tem jeito de dilatar a pupila, porque o paciente vai para a esteira e faz vários exames ao mesmo tempo naquele programa nosso, é o rastreio de glaucoma, que é Exatamente. pressão alta no olho. Não significa que a pessoa seja hipertensa. São coisas diferentes, né, Carol? E porque ela tá com a pressão boa no olho também não significa que a pressão do corpo tá boa. Então são coisas diferentes. Pressão alta no olho não tem como você fazer o diagnóstico sem você sentar num consultório do oftalmologista e ele medir a pressão. E é recomendado que todos os pacientes acima de 40 anos meçam uma vez, porque também é uma doença silenciosa. E tem um caráter genético importante, né, Carol? Tem genético, é poligênico, hereditário. Então, se tem alguém na tua família com glaucoma, provavelmente você tem uma chance maior de ter isso. A característica do teu nervo também, se você tem um nervo no fundo do olho com uma escavação grande, que a gente enxerga, você também tem uma chance maior de ter isso. Está relacionada a isso, você pode ter tido uma pressão mais alta com essa escavação alta, então a gente precisa olhar bem isso, né? E precisa medir a pressão do olho anualmente a partir dos 40 anos. Tem alguma condição de doença, alguma coisa que favorece glaucoma ou não? Sim, por exemplo, diabetes, as pessoas Tem com uma diabetes associação. têm mais glaucoma, as pessoas que usam corticoides, Colírio? colírio e via oral também. Ah, via oral também. Via oral também. Os corticoides podem aumentar pressão ocular, então tem gente que usa Nas doenças autoimunes, né? algumas outras doenças também. E além disso, as doenças genéticas, né? Que a tendência genética familiar, poligênica. Quando a gente fala de doenças autoimunes, né, e também, vamos falar das doenças autoimunes primeiro, lúpus, né, essas doenças que as pessoas usam corticoide, existe também uma característica específica de alteração na visão? Ou só em função de usar corticoide ou não? Como que é isso daí? Então, cada doença tem a sua alteração específica na visão, né? Então, por exemplo, artrite reumatoide, que é uma doença que muita gente tem. Então, ela pode fazer mais esclerite, ela pode fazer mais olho seco, a gente pode ter alteração no fundo do olho também. Lúpus, a gente vê às vezes alterações características do lúpus no fundo do olho, que a gente chama de corpúsculo citóide. Então, cada uma delas, anemia falciforme, por exemplo. É outra doença. Então, a anemia falciforme, gente, as pessoas têm uma hemácia em forma de foice e isso aumenta o risco de vários problemas, né? Então, ela está explicando aí que é uma doença que pode... Que a gente tem, por exemplo, no fundo do olho característico, que é o CIFAM, que são uns vasinhos diferentes. Então, cada uma dessas doenças tem algumas particularidades, mas podem afetar o fundo do olho. E também algumas viroses, né, Carol? Sim. Algumas viroses que dão aquele olho vermelho também podem simular uma conjuntivite, alguma coisa assim. E é uma virose, não é? Exatamente. Mas tem conjuntivite, é muito comum, né? Conjuntivite viral. E às vezes a gente tem vírus que fazem papilites até, inflamação no nervo, e a pessoa fica com baixa de visão, e no fim foi um vírus até que passou. Então, assim, tem muita afecção que atinge o olho. A gente consegue fazer diagnóstico de muita doença pelo exame oftalmológico. E é super importante o exame, né, Cris? Assim, é imperativo que o paciente tenha uma consulta oftalmológica anual. É imperativo, né? Além de você proteger a saúde ocular, você está, às vezes, fazendo o diagnóstico precoce de alguma outra doença do corpo. Né? E esse uso, assim, porque muita gente reclama de olho seco, né? Hoje no dia a dia, porque você vê que
fica muitas horas no computador, as coisas. Às vezes a pessoa usa um colírio também inapropriado, né? Porque esses colírios é mais para lubrificar, né? E às vezes eu vejo, por exemplo, lá no check-up, que você recomenda que a pessoa não use aquele colírio. Isso, né? Porque é tem os bem colírios importante. isso Isso aí é é muito bacana de falar. importante. É bem legal falar isso. Então, assim, hoje a gente vê muita gente sentindo o olho seco ou com a síndrome visual do computador, que a gente chama. O paciente fica muitas horas, ele esquece de piscar, o olho resseca. Então, eu acho que é assim, sentir o olho seco, a gente tem colírios que tem que ser lubrificantes. É que nem hidratante para a pele, tem uma gama diversa no mercado. Mas é sempre importante consultar um profissional Claro, para saber qual que é o melhor, né? Porque alguns têm conservante, que daí não pode usar com lente de contato. tá vendo? Outros não têm conservante, daí você pode usar com lente de contato. E alguns dos colírios que são receitados pelo atendente da farmácia, tem o nafazolina, que a gente chama, que ele só faz vasoconstrição, ele só não deixa o olho vermelho, mas ele não trata o problema. Ah, tá. E daí, de repente, o paciente está com o olho vermelho, está incomodado, porque ele está tendo uma crise de glaucoma. Ou sei lá, ou porque ele está tendo uma infecção, uma conjuntivite. E daí, em vez de ele usar só uma lágrima artificial, ele mascara a doença. Então, a gente Entendi. não gosta de colírio que mascara a doença. A gente gosta, pode lubrificar à vontade, mas tem que ser uma lágrima artificial. Então, hoje a gente tem muita lágrima artificial no mercado, diversas, muito boas. Lembrar que para quem usa lente de contato tem que ser uma lágrima sem conservante para não depositar na lente, né? Tá. E não usar colírios que tenha substâncias que faz a vasoconstrição que só mascara. Eu explico assim para o paciente. É como se você tivesse com a pele cheia de espinha, você passa uma maquiagem. Num desespero você pode passar, mas não é só passar maquiagem, você tem que tratar a causa. Se o teu Sim. olho tá vermelho, você tem que ver por que ele tá vermelho. Às vezes é vermelho por olho seco, sim, mas às vezes é por outra causa. Sim. Porque quando o olho tá vermelho, ele tá falando assim, pelo amor de Deus, alguma coisa tá acontecendo aqui. Quando ela fala vasoconstrição, gente, é que o vaso fecha, né? Então aí atrapalha todo essa dinâmica aí da lubrificação do olho, né? Exatamente. Interfere nesse processo, né, Carol? Exatamente. Agora, o que acontece também, que é importante, é a síndrome visual do computador. Eu acho que isso, como as pessoas usam muito o computador, elas ficam muito tempo paradas sem piscar. Então, a gente precisa piscar, gente. Precisa piscar. E daí a pessoa fica parada sem piscar no ar-condicionado, que resseca mais. Tá. E daí ela fica com o olhão para cima abertão. Então, assim, o que a gente fala? Mantenha uma postura que você não fique olhando muito para cima, para você ter a proteção Como da se fosse uma leitura, pálpebra, assim, uma né? leitura. Se tiver- Mantenha o seu microambiente úmido, se possível. Como que é o microambiente úmido? Põe um copinho com água de boca aberta do lado. Compre um umidificador ultrassônico. Tem, às vezes, na internet, baratinho, aqueles difusores, né? Alguma coisa para hidratar Para para deixar umidificar o ambiente. o microambiente úmido. Ah, não tá, tô sentindo olho seco, não tem jeito. Pega uma toalhinha úmida, então coloca num canto, porque daí você já hidratou um pouco. Use colírios lubrificantes, mas que sejam apenas lubrificantes, né? Daí, assim, se quiser até dou umas dicas sem falar nome comercial, mas assim, de base, né, do que é lubrificante. Carmelose, dexapantenol, hialuronato de sódio, eles são ótimos. Então, isso são as bases do lubrificante, né? Hipromelose, esses ósis, de uma maneira geral, hipromelose, carmelose são os lubrificantes. Você olha, assim, o que é feito, né? Porque tem muito na farmácia. E lembre-se da regra do 20-20-20. O que é o 20-20-20 para síndrome visual? A cada 20 minutos, você para 20 segundos e você olha longe, a 20 pés, originalmente era americano isso, mas fala 20 metros, tá? Sim. Que é E olha lonjão, longe. lonjão. Por que você vai olhar lonjão? Porque toda vez que você está olhando para perto, você está fazendo um esforço de foco. A gente é focado para longe e para perto a gente vai fazendo a constrição. Então, se você para, você está no computador o dia inteiro fazendo um esforço de foco. Você para, você conversa aqui comigo, você está conversando olhando perto. Você para, você vai ver o WhatsApp, você está olhando perto. Então, é como se você estivesse o tempo todo ali contraído. Então, você tem que parar, piscar e olhar longe, bem longe. E daí você relaxa. Mantém o aquela microambiente pausa bruto. que a gente fala que o paciente tem que fazer para Exatamente. caminhar um pouquinho em casa, quando ele está no home office, né? Exatamente. Então, ele aproveita esse momento para olhar
visão além do alcance, vamos dizer assim, Exatamente. né? Uma visão além do alcance, bem amplo, né? Pensa na morte das Bezerra, como os antigos diziam, ou como diz meu filho, fica brisando um pouco, dá uma brisada. Os adolescentes Os são adolescentes ótimos, né? falam, brisa um pouco, que isso vai ajudar a lubrificar, né? Então, isso são as regras básicas para o dia a dia. Sim. É muito importante isso, né, gente? Todo mundo que tem uma doença crônica deve pensar na saúde do olho, assim como a gente fala da saúde do rim, quando tem uma doença crônica e assim por diante. E também hoje a gente está tendo muito esses problemas oftalmológicos por causa dessa convergência do olhar, né? Que é isso que você falou. O tempo todo no celular, os adolescentes, né? Também que estão ficando usando óculos mais precocemente. Isso é fato? Tem uma epidemia de miopia, né? Isso é fato. Isso é fato. Porque é muito. Fica contraindo horas, muito contraindo. Uma hora faz hipertrofia, teve epidemia de miopia. Tanto que hoje, até isso é legal para falar, o teu público é mais adulto, mas assim, hoje as crianças têm miopia, a gente tem até tratamentos específicos para não aumentar mais a miopia. Entendi. Porque tanta miopia que a gente tem. Tem lentes específicas, tem colírios específicos, porque está tendo uma epidemia de miopia com esse novo modo de vida de usar muito computador, né? Igual, por exemplo, às vezes eu falo, né, pro meu filho, falo, já que você vai ver o YouTube, vê na televisão, né? Porque você pelo menos senta lá e vê longe. Vê na televisão, nunca no escuro, que é a pior das coisas, porque senão você mantém a tua pupila muito dilatada, né? Então, num ambiente mais claro possível, numa tela bem grande e mais longe possível, né? O pior dos mundos é ficar olhando com o celular pertinho e no quarto escuro. Esse é o pior dos cenários. E é o que o pessoal fica à noite, porque aí fala que não dorme, mas também não largou o celular, ficou na tela, né? Então, para a saúde ocular também, não isso, é bom. Isso também compromete, né? Você acha que tem algum ponto que a gente precisa falar especificamente da questão do diabetes e da hipertensão no contexto da visão? Eu acho que assim, o mais importante é lembrar que o diabetes, ele pode afetar todas as partes do olho, mas a doença mais grave da diabetes no olho é a retinopatia diabética. Ela tem incidência, ela está relacionada ao tempo de duração da doença. Quanto mais tempo, mais chance você tem. E tem como prevenir os danos. É muito importante isso, saber. Então, tem que olhar, tem que examinar, tem como prevenir. Hoje a gente tem injeções que a gente pode prevenir, tem laser. Então, examinando, tendo um bom controle da diabetes. Primeira coisa. Bom controle glicêmico. E examinando, a gente consegue evitar muito problema, né? Hipertensão é a mesma coisa. O trabalho é do cardiologista para manter o melhor da pressão possível para não ter nenhuma lesão ocular. Que é a retinopatia hipertensiva. Hipertensiva, e daí nas suas apresentações, que pode ser uma oclusão da veia, que tem hemorragia no fundo de olho inteiro, ou o pior dos mundos é a oclusão da artéria, que daí não recupera a visão. Oclusão da artéria central da retina. É como se você tivesse um AVC, um derrame, um AVC isquêmico na retina, né? Não confundir hipertensão arterial com hipertensão ocular, que é o predisponente para o glaucoma. Glaucoma é uma doença silenciosa, gente. Vamos lembrar que ela existe. O paciente ele não tem uma baixa de visão de frente, ele vai perdendo campo de visão, né? Então, às vezes, quando ele chega, ele já perdeu tanto campo de visão, é tarde. Então, precisa olhar, precisa medir a pressão do olho. O normal é 20, né? A pressão do olho. De 12 até 20 ao máximo, 20 ao máximo aceitável. 20 ao máximo aceitável. Então, precisa medir a pressão do olho, passar no oftalmo, ver o nervo. O que eu posso fazer para eu ter menos chances de ter doenças oculares? O que eu posso fazer fora o que a minha médica me diz, né? Assim, primeiro você tem que fazer o que a sua médica te diz, né? Tua cardiologista, tua oftalmo, teu endócrino, teu geriatra, você tem que seguir as orientações. E ir no seu médico, fazer um check-up, escutar e fazer e seguir as orientações. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer e que eu não posso fazer? Sim. Então, assim,
Do ponto de vista ocular, a gente sabe que tem muitas doenças oftalmológicas que também estão relacionadas ao UVA, UVB, então assim, a gente recomenda o uso de óculos, né? Radiação solar. Isso, óculos escuros, né? Tem degeneração macular, tá relacionada, a catarata tá relacionada, então assim, usar óculos escuros de boa qualidade, você pode medir quanto que tá deixando passar nos teus óculos, existem nas óticas aparelhos que são os fotômetros, para ver se tem proteção mesmo ou não, né? Evitar álcool, né? Porque o álcool, ele faz muitas alterações no nervo, no fundo do olho. Isso é interessante. Excesso de bebida alcoólica. Também. Porque a gente já fala isso pro diabetes, porque também interfere na questão se você quer perder peso, você não pode tomar muito álcool, porque é calórico, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu não sabia que o álcool interfere na qualidade da visão. Interfere com certeza, né? A gente tem lesões, neuropatias ópticas por álcool, com certeza a gente tem, né? E daí para cada doença tem algo específico. De forma também igual a pressão alta, que deposita, favorece a aterosclerose, né? Exatamente, faz doença microangiopática ali, né? Então faz doença dos pequenos vasos, né? Aí tem as suas especificidades. Então, por exemplo, com relação a glaucoma, né? Que é pressão alta no olho, precisa fazer. Aí, assim, é melhor fazer exercícios aeróbicos moderados. Daí, você não pode fazer muita musculação muito forte, porque pode aumentar a pressão mais do olho. Entendi. Ou, por exemplo, também, de novo, vou voltar para o glaucoma lá, que é uma doença silenciosa. Não dormir do lado do que está com a pressão mais alta, porque você pode mais aumentar essa pressão. Né? Então, daí, assim, tem que saber o que você tem primeiro. E daí você tem orientação específica para cada caso. Na medicina do esporte, a gente tem lá algumas condições que o paciente não deve fazer uma atividade física de alta intensidade. Exatamente. Né? Que essas proliferativas, não é? Exatamente. Essas retinopatias proliferativas, né? Que você... Assim, na prática, eu acho que isso, assim, a gente pega pouco, porque esse público que a gente quer que faça exercício físico, ele vai fazer mais moderado, mas é importante o médico saber disso. E o paciente também saber disso, porque se ele está pensando em fazer alguma coisa, ele tem que abordar, olha, eu tenho esse problema, né? E por isso que a gente tem que fazer uma anamnese completa aí para você conhecer. Porque tem situações, por exemplo, quem opera catarata tem que ficar um mês sem fazer atividade física, não é? Porque não pode fazer movimento brusco, não é? E assim, por exemplo, quem vai operar catarata, esses dias foi lá no meu consultório. Ah, mas eu tô tomando finasterida pelo cabelo. Interfere? Interfere. Porque a finasterida, ela deixa a íris mais molenga. E daí, na hora de operar a catarata, vai ser mais difícil, que ela vai ficar mais molenga. Então, tem muitas coisinhas que se interferem. Então, o paciente tem que sempre ser visto como um todo. Isso, saber as medicações que usa. Se usa corticoide, se não usa, que tem muita alteração no fundo do olho, né? Tem muitas alterações que ressecam, por exemplo, cloroquina. Para doença reumática. Então, a gente tem uma maculopatia por cloroquina. Ela pode depositar no fundo do olho. Começou a tomar cloroquina, tem que fazer um exame. Eu tenho uma conhecida que trabalhou com a minha irmã lá em Minas e ela ficou cega porque tomou cloroquina e não foi orientada, não teve esse cuidado, né? Que também ela não sabia, né? Não sabia. Então, assim, a gente sabe que tem... Por exemplo, a gente usa a mildarona, né, como remédio para arritmia. Que deposita na córnea, faz córnea verticillata, né, a mildarona. Mas a córnea verticillata é boazinha, mas a gente vê essa alteração na córnea. Outro ponto que eu ia falar aqui, eu tinha esquecido até, que é bem importante, os antidepressivos. Isso é ótimo. Então, você tem algumas medicações que afetam o sistema nervoso central e que fazem alteração no músculo da íris e que podem interferir no olho, no glaucoma, que são contraindicadas. Se você começar a ler todas as bulas das medicações, você não toma nada, mas assim, muitas interferem. Então, você tem que saber qual antidepressivo e se você tem tendência para glaucoma, que você pode piorar a sua situação. Porque eles vão interferir, então eles podem aumentar o tamanho da pupila ou diminuir, causar essas alterações e isso impactar na pressão ocular. Por isso que quando você vai ao oftalmologista, você tem que saber tudo que você toma. Porque muitas vezes o paciente não sabe tudo que ele toma, ele nem conta para o oftalmologista, né? E às vezes acha que não tem relevância. Então, vejam aí, gente, o tanto que é importante, né? Medicamentos para o coração, medicamentos para arritmia,
medicamentos para queda de cabelo, que muita gente usa, homens usam muito, finasterida, O antidepressivos. topiramato mesmo para dor de cabeça, que todo mundo usa, tem miopia maligna e glaucoma maligno pelo topiramato, dependendo da dose. Então, assim, já vi paciente fazer graus de miopia de 3, 4, daí tem que parar. Então, assim, você pode estar usando uma medicação, não necessariamente ela vai causar, claro, é de Sim. caso para caso, mas você tem que saber, o médico que está te atendendo pode saber, porque às vezes acontece assim, você passa num médico, depois não volta mais, daí ele prescreveu, você vai tomando, então você tem que saber que pode ter Exatamente. esse tipo de interferência, né? Isso mesmo. Bom, Carol, nosso tempo está terminando e acho que foi muito esclarecedor aí para todo mundo. A gente acabou falando de bastante coisas, né? Falamos dessa coisa do excesso de telas, o impacto na saúde, principalmente dos adolescentes, das pessoas mais jovens, da questão das doenças crônicas, da atenção aí que a gente deve ter com a saúde da visão, é porque imagina o quanto é importante. Eu falo que tudo é importante, porque se falta um, não vai ter uma engrenagem. Então, se você. O sentido da visão, o tato, o cheiro, enfim, tudo é importante, né? Então, se você tem um problema, o especialista naquele problema é o seu melhor médico. Se o seu problema é visão, o oftalmologista é o seu melhor médico. Se o seu problema é coração, o cardiologista é o seu melhor médico, né? Então, assim, mas todos os órgãos têm que estar em equilíbrio, tudo tem que estar funcionando para a gente se sentir pleno, se sentir bem, curtir a vida, ter os nossos projetos, né? Se realizar como tudo. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, falar das suas redes, fique à vontade. E agradeço mais uma vez você ter vindo, porque eu adorei o nosso papo. A mensagem é que a gente está aqui sempre à disposição, né? Que vocês precisarem. Para esclarecer as dúvidas da Pra população. esclarecer as dúvidas da não médica, da população. população leiga, que busca na internet muitas vezes informações. Então a gente tem que trazer informação de qualidade, de acordo com o que a ciência está dizendo, as atualizações. E a gente está aqui para construir saúde, porque quando você conhece, fica mais fácil de você cuidar de você mesma. Exatamente, né? Então tá bom, gente. Olha, até o próximo podcast. E obrigada mais uma vez, Carol. Obrigada, Cris, Caroline pela Ferraz, oportunidade. oftalmologista. E se precisarem dela, pode procurar aí nas redes. Qual que é o seu Instagram? É doutora.dra.Caroline Ferraz. Isso mesmo, doutora Caroline Ferraz. Ferraz. É, Doutora só isso. Caroline Ferraz. Tá É bom, isso. gente? Então, até o próximo podcast.